Olá pessoal, beleza? Vou ser o seu professor nesse conteúdo de eletrostática. Inicialmente vamos falar sobre carga elétrica. A carga elétrica ela é uma propriedade fundamental que determina as interações eletromagnéticas. Ela pode ser positiva ou negativa. E essa carga elétrica negativa, quando se trata de uma carga elementar, ela é chamada de próton. E essa carga elétrica negativa, como se trata de uma carga elementar, ou seja, uma única carga, ela se chama elétron. A carga elementar, que vamos chamar de um Ezinho, o valor dela em módulo, significa o número, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica, representado pelo C grande, maiúsculo. E quando se trata de um corpo eletrizado, nós representamos a carga desse corpo como Q, que é igual a quantidade de cargas nesse corpo vezes a carga elementar. Quando essa carga desse corpo é positiva, quando esse corpo está positivamente eletrizado, significa que a quantidade de prótons nesse corpo é maior que a quantidade de elétrons. Vamos colocar esse aqui, colocar esse. Esse corpo ele está positivamente eletrizado. Quando a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons, dizemos que esse corpo está negativamente eletrizado. Agora, quando a quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, dizemos que esse corpo ele está neutro. Em geral, esses valores da carga elétrica eles são acompanhados por um símbolo, que geralmente é um símbolo assim, carga igual a 1 MC, ou então um símbolo aqui C, ou igual a 1 NC. Esse símbolo aqui, eles são equivalentes a um número de base 10 elevado a um expoente negativo. Que no caso esse M aqui equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. Isso aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E esse aqui é 1 vezes 10 elevado a menos 9 coulomb. Que como as cargas elétricas são valores muito pequenos, nós representamos por essa notação científica de base 10 com expoentes negativos. A eletrostática, ela tem um princípio fundamental para que você possa entendê-la. Esse princípio seria que quando duas cargas elétricas entram em contato ou estão próximas da outras, podem acontecer dois tipos de interação. A primeira é a interação na qual, quando essas cargas elas são de sinais opostos, uma negativa, outra positiva, elas irão se atrair. Mas se elas forem de sinais iguais, ou só positiva ou só negativa, elas irão se repelir. E se tem três corpos em um sistema isolado, corpo A, corpo B, um corpo C, e eles estão eletrizados e estão trocando elétrons entre si. Em seguida, eles vão ter uma outra configuração. Será de um corpo A, linha, B linha e C linha. Existe um princípio chamado princípio de conservação de carga. Significa que em um sistema isolado aqui, que não tem interação, cargas não entram e nem saem daqui, a quantidade de cargas que tem aqui, que é a carga no corpo A mais a carga no corpo B mais a carga no corpo C, ela vai ser igual a carga no corpo A' mais a carga no corpo B' mais a carga no corpo C'. Esse princípio diz que a quantidade de cargas inicial é a mesma quantidade de cargas final. Quando as cargas entram em interação, elas podem ser eletrizadas, e existem três tipos de interação: a eletrização por atrito, a eletrização por indução e a eletrização por contato. A primeira eletrização por atrito é quando você pega um material, por exemplo aqui um bastão, e tem uma esfera aqui, e você esfrega esse bastão aqui nessa esfera, movimentando ele. Esse bastão irá atrair alguns elétrons ou prótons, fazendo com que um bastão ou a esfera fiquem carregados.
Já o processo de indução é quando já tem um corpo eletrizado, por exemplo, tem uma esfera aqui e ela está positivamente eletrizada e ela entra em contato com uma outra esfera que ela está negativamente eletrizada. Como aqui tem uma quantidade excessiva de elétrons, esse corpo sempre vai tentar entrar em equilíbrio quando entram em contato um com o outro ao processo de eletrização. Logo, esses elétrons que estão aqui vão para cá e faz com que esse corpo fique neutro e esse corpo também fique neutro. Porque como nós vimos, quando o corpo está eletricamente eletrizado negativamente, significa que ele tem excesso de elétrons. E quando ele tem excesso de elétrons, ele quer expulsar esses elétrons para algum lugar. E quando ele entra em contato com um corpo que está positivamente eletrizado, esses elétrons vêm para cá, fazendo com que esse corpo fique neutro e esse corpo fique neutro, fazendo assim uma eletrização por contato. Já a eletrização por indução é quando temos um corpo que ele está eletrizado, realmente eletricamente, e ele fica próximo de um outro corpo que está, vamos dizer, neutro. Como isso aqui são elétrons, como aqui tem elétrons faltantes e ele está positivamente eletrizado, ele vai atrair os elétrons desse corpo aqui e repelindo os prótons, fazendo com que tenha um processo de eletrização por indução. Vejam que eles têm uma pequena distância entre essas duas esferas. Mesmo assim, dá para sentir uma interação elétrica. Mas se aqui ligarmos um fio terra, esse aterramento irá neutralizar essa parte daqui, fazendo com que essa parte fique neutra, neutralizando isso aqui, para entrar em equilíbrio eletrostático. E por fim, após falar de tanta interação, nós vamos ver que essa interação ela acontece por causa de uma força elétrica. E essa força é proporcional às quantidades de cargas que estão em contato, que vamos ver uma carga Q1 e uma carga Q2, e elas estão bem próximas a uma distância d. A cada vez que essa distância aumenta, essa força diminui. Então colocamos o d aqui embaixo ao quadrado. Então vimos que a força ela é proporcional ao produto das duas cargas, inversamente proporcional à distância entre as duas cargas. Significa que quanto maior essa distância, mais fraca será essa força, porque ele está diminuindo aqui. Para isso ser uma igualdade, a gente precisa de fator de correção. Então a gente adiciona uma constante K. Então a força elétrica ela é igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Onde esse K, no SU ele é 9 vezes 10 elevado a 9. Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Essa é a unidade de medida dele. Beleza? Campo elétrico. Primeiro vamos considerar uma carga no espaço. Vamos dizer que essa carga é positiva. Essa carga ela não gera um campo nesse espaço. Vamos chamar essas linhas de linhas de campo. É possível saber a existência desse campo elétrico se nós colocarmos uma carga de prova positiva. Essa carga de prova aqui, ela vai gerar uma força de repulsão que ela vai vir para cá, essa força elétrica. O campo elétrico, em relação a essa carga de prova, ele também vai estar nessa direção. Nós representamos o campo elétrico pela letra E. Então, se nós pegarmos essa carga e colocarmos ela aqui, podemos dizer que o campo que ela gera, que é a carga geradora do campo, tem esse sentido nessas direções. São linhas saindo da carga. E se nós pegarmos uma outra carga, uma carga negativa, e colocasse essa carga de prova aqui, sinais opostos se atraem. Então essa força elétrica seria nessa direção. E o campo elétrico também seria nessa direção. Quando nós formos identificar a existência de um campo elétrico,
São. Então, todas as linhas de campo, elas também vão estar entrando da carga. Se pegarmos essa carga de prova, colocar em uma dessas direções aqui, ó. Logo, para identificar um campo, a existência de um campo elétrico gerada por uma carga negativa ou positiva, nós usamos sempre uma carga de prova positiva. E ela vai dizer qual está o sentido do campo. Nesse caso, como a carga de prova está em interação com uma carga geradora de campo positiva, o campo elétrico gerado pela essa carga positiva está saindo da carga e aqui está entrando na carga. Mas nós podemos usar cargas de provas negativas? Podemos sim. Mas olha o que acontece. Aqui vai ser uma força de atração, certo? Então essa força elétrica aqui, ela não vai ser mais para cá. A força elétrica vai ser para cá. E aqui acontece a mesma coisa. Como essa carga geradora de campo elétrico é negativa, a força elétrica ela não vai ser mais de atração, ela vai ser de repulsão. Então ela vai vir para cá. Veja que nessas duas situações, a única coisa que mudou foi o vetor da força, que ele está no sentido oposto ao vetor do campo elétrico. Então, se nós trocarmos a carga de prova, isso indica que a existência do campo elétrico e o sentido do campo elétrico que foi gerado por uma carga continua sendo a mesma. Elas não mudam por conta da mudança da carga de prova. A única coisa que muda é só a força, que ela vai ser de atração e de repulsão. Matematicamente, nós podemos verificar isso dessa maneira, que a interação entre uma carga Q e o campo elétrico E depende, o sentido da força depende exclusivamente da carga. O sentido do campo elétrico continua sendo o mesmo dependendo da carga que é gerador do campo. Então, se a carga ela for negativa, a força elétrica também vai ser negativa. Se ela for positiva, a força elétrica vai ser positiva. E assim definimos o campo elétrico. O campo elétrico é um campo que foi gerado por uma carga, seja ela positiva ou negativa, que nas suas redondezas pode ocorrer uma interação. Seja essa interação com uma carga de prova negativa ou uma interação de uma carga de prova positiva. Assim como todas as outras galerias vetoriais ou escalares, o campo elétrico também tem uma unidade de medida. Como podemos encontrar essa unidade de medida? Se a força é igual a carga vezes o campo elétrico, nós podemos dizer que o campo elétrico é igual a força dividido pela carga. E que a unidade de força é newtons e a unidade de carga é coulomb. Então, a unidade de campo elétrico ela vai ser Newton por Coulomb em sistema internacional. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.